Sejam todos muito bem-vindos, então, a mais um episódio desse podcast, que o intuito principal é trazer muitas curiosidades e, principalmente, os assuntos mais relevantes no que se trata da área da saúde. Então, nosso podcast Saúde 360 Graus. E hoje, gente, o nosso podcast, ele é especial no sentido da fisioterapia. Exatamente, porque hoje a minha convidada é fisioterapeuta. Então, ela vai contar um pouquinho mais da história dela, da trajetória dela. E ela é também um dos meus braços, exatamente, porque ela me ajuda demais. Então, seja muito bem-vinda, Laiane Mologny, a esse podcast, onde nós vamos trazer muitas informações, gente, principalmente sobre pós-operatório de cirurgias plásticas. Então, se esse assunto te chama atenção, fica aqui com a gente, assiste todo esse podcast que vai estar sensacional. Oi, Lai, seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Que bom que deu certo, né? Enfim, o nosso podcast, porque a gente vai trazer bastante curiosidade também, né, Lai? Sim, de muita como informação. de como é a nossa rotina, né? Porque às vezes as pessoas querem saber como que é essa rotina de atender pacientes de pós-operatório de cirurgia plástica, né? Isso aí. Estou bem honrada Ai, em que fazer bom. parte desse podcast hoje. Vai ser muito importante, principalmente para as pacientes. Ah, com certeza, muita informação legal. Então, para começar, que eu sempre falo, né, a gente gosta de conhecer a pessoa que está por trás desse profissional. Então, conta um pouquinho pra gente da tua trajetória, né? Onde você nasceu, onde você se formou, como que você trilhou essa caminhada, porque a gente fala na fisioterapia, gente, são 4 anos a graduação. Mas existem tantas áreas dentro da fisioterapia e como que você caiu, né, nessa área da dermatofuncional? Conta aqui pra gente. A minha trajetória, ela foi bem doida, assim. Eu nasci em Toledo mesmo. Eu sou natural de Toledo, moro em Ouro Verde desde que eu nasci. Mas desde pequena, eu imaginava que eu ia ir ou para agronomia ou para veterinária. Eu achava que eu ia lidar com animais. E eu fiz o meu ensino médio num colégio agrícola aqui em Toledo. Então, até o 2º ano do ensino médio, eu realmente achei que eu ia para veterinária. Sim. Ali, eu precisei de fazer fisioterapia, porque eu tive uma crise de nervo ciático muito forte. Você precisou ser paciente. Isso, eu precisei ser paciente. Que legal. E eu fui procurei ali o profissional fisioterapeuta e eu comecei a me apaixonar pela conduta, pelo tratamento e pelo quanto eu melhorei. Então, isso já me fez abrir os olhos. Quem sabe uma futura profissão. E quando eu era pequena, é uma curiosidade, mas eu tenho uma amiga assim de infância que ela sempre me pedia massagem. Para você fazer massagem? Sim, para fazer massagem nela quando a gente era criança. E eu sempre fazia nas pernas dela porque ela fazia balé. E ela falava, Lai, a sua massagem é a melhor. E ela lembra disso até hoje. Viu e ela só? falava, quem sabe a sua futura profissão vai ser com suas mãos. E até hoje ela fala, eu realmente não estava errada. E realmente não estava. Que legal. Então, dali eu fiz o vestibular para fisioterapia na Unipar. Foi onde eu ingressei no ano de 2017. Ainda com 17 anos, no meio do ano eu fiz 18, né? E eu comecei a fisioterapia. Sim. E nisso já comecei a me apaixonar ali pelas primeiras aulas. A anatomia é muito legal. É incrível, eu sou simplesmente apaixonada pelo que eu faço e pelo corpo humano. E eu tinha passado no vestibular de Química na Unioeste. E eu não contei para minha mãe. Porque senão ela ia fazer eu desistir de fisioterapia para poder ir para a Unioeste, que era uma faculdade pública, né? E na época a gente encontrou bastante dificuldades financeiras para eu continuar a fisioterapia. Sim, Mas graças a Deus eu tive várias pessoas que me apoiaram e não me fizeram desistir na época. Ai, que bom. E então, assim, desde o curso todo, eu já era maquiadora desde que eu era adolescente. Então, eu já tinha essa parte, assim, mais aptidão pela parte da dermatofuncional, pela parte estética. Então, já era algo, assim, que eu gostava mais. E as pessoas sempre me falavam, mas por que você não foi fazer estética? Eu falava, não, porque a fisioterapia eu posso ser muito mais do que só a estética. E tem tantas áreas, né? Isso, E ali foi indo, né? Até num certo período da faculdade eu entrei
numa clínica de reabilitação cardíaca para estagiar. Foi onde eu me apaixonei ainda mais pelo atendimento, pela fisioterapia em si e pelos pacientes. Sim. E eu descobri que o meu propósito real mesmo era ajudar pessoas. Sim. Inconsequentemente do que eu fizesse, mas seria através do meu trabalho. E foi aí. Então, eu entrei mesmo para o mundo do pós-operatório, foi quando eu procurei a Fer, né? Gente. Quando eu estava já entrando, Formada, né? Não, entrando no último ano da graduação. Ano, tá certo. Foi onde a minha sogra, ela fez uma cirurgia, uma cirurgia plástica, né? Uma lipoabdominoplastia com prótese de mama. E ela pediu para mim atender ela. E eu fiquei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Onde que começa, gente? Onde eu começo, né? Por onde? Porque a gente sabe que não é algo tão simples. Não. E sim, tem as suas particularidades e afins, né? E daí foi onde eu falei assim, bom, vamos lá, vamos encarar esse desafio. A minha sogra é uma pessoa que eu gosto muito, então vou ajudar ela. E então eu passei por todo o processo com ela. Por todo o processo de expectativa para cirurgia, o processo de hospital. Pós, imediato. E eu acompanhei ela ali, eu que dormi com ela no hospital, eu, né, acompanhei ela nos primeiros dias, então eu escovava os dentes dela, eu dava banho, ajudava ela a ir ao banheiro. Mas isso não envolve a fisioterapia. Mas eu percebi naquele momento que eu fazendo aquilo talvez me sentiria realizada como pessoa. Sim. Né? Por ajudar, por né? ajudar alguém. E eu vi que é um momento muito delicado da vida das pacientes. E é uma realização de um sonho. Então, elas ter uma pessoa qualificada para poder ajudar elas é algo muito importante. Sim, é o que a gente vai falar depois também, É isso gente. aí. E daí eu, né, enfim, eu comecei a atender ela ali e fui, meu Deus, mas eu preciso saber mais. E daí eu já estava pensando no meu TCC. Então eu falei, vou fotodocumentar tudo isso, vou começar. É verdade, lembrei agora. Aí foi aí onde eu houve a necessidade de eu encontrar uma profissional que realmente fosse referência no mercado sobre pós-operatório, para que eu conseguisse desenvolver um estudo ali, um TCC legal, né? Um trabalho de conclusão legal. Um estudo de caso, né? Foi um estudo de caso. E daí foi onde eu procurei você na época, a gente fez o curso, né? Foi até num momento bem delicado da minha vida, tudo, mas a gente conseguiu. Foi em que ano lá? 2000 A gente está em 2023. 2019. Não, 2020, 21, Fer. Meu Deus, gente. 21, 2021. Passa. E daí a gente... Ali foi onde eu recebi a melhor proposta da minha vida, assim. Eu lembro que eu fiz o curso com a Fer num sábado, tava friozinho, tudo, a gente ali... eu lembro. Lá na clínica. Isso ela fez aí. curso VIP, gente, de pós-operatório. E a Fer me fez o convite para poder ajudar ela quando fosse necessário com as pacientes. Então, aquilo para mim foi, assim... Meu Deus, foi a melhor oportunidade, porta de entrada para o mercado de trabalho, né, dentro da dermatofuncional. E foi aí que eu comecei a me sentir cada vez mais realizada, a necessidade de, através de ir atrás de mais estudo, de mais qualificação. Mas hoje eu me sinto realmente muito bem com o que eu faço. Assim. Que legal. Olha só, gente. Eu fico muito honrada também, né? Porque, que nem a Lai falou, normalmente, né, Lai, quem vai para a área da saúde tem isso, né? De querer ajudar, trabalhar com pessoas. A gente se doa muito, né? Então, você poder, né, proporcionar isso. A Lai já estava formando, na verdade, estava saindo, porque eu lembro que eu fui participar. Acho que eu fui banca, né? Você foi banca do meu TCC. Do TCC dela. Então, foi muito legal, porque você acompanha todo esse trajeto, né? E agora me diz assim, então você se formou, você já trabalhava um pouco na área da estética, né? Entrando aí no pós-operatório, mas você também trabalhava com a parte da reabilitação cardíaca, né? Isso, Conta pra gente como que é isso. Tá, a reabilitação cardíaca, né, ali onde eu trabalhava, a gente basicamente, então, fazia parte de exercícios físicos, que são exercícios específicos para pacientes cardíacos, ou que eles têm algum problema cardíaco, ou que passou independente se eles já fizeram cirurgia ou não, né? Isso que eu ia falar, ou pré ou pós-operatório, né? Ou para fazer uma manutenção de alguma doença que eles tenham, ou até mesmo para uma reabilitação. Então, a gente leva esse paciente do grau mais baixo que ele está ao grau mais alto, tipo, em questão de qualidade de vida, em questão de
melhores níveis de exames, realmente de saúde, né? Sim, aham. Então, ali, o nosso público maior eram pacientes mais idosos, pacientes de mais idade, e onde eu peguei bastante afinidade com esse tipo de público também. Aham. Né? Eles precisam muito e eles levam, assim, muito São a sério o carentes. tratamento. Isso. Eles se comprometem realmente. Eu falo que é o único paciente que faça chuva, faça sol, Tá eles lá. vão estar lá na clínica. É verdade. Né? Aham. E eu acho que o sucesso do tratamento é esse, é o comprometimento que o paciente tem. Sim. Então, assim, ali eu fiquei mais ou menos por uns 2 anos, né? Juntamente com várias profissionais incríveis, que eu também aprendi muito. Então, a gente envolvia muito essa parte que a gente fala exercício físico, mas a gente tem que levar em consideração que cada exercício físico é diferente para cada tipo de caso, Sim. né? Então, ali era mais uma cinesioterapia, alguns pacientes a gente precisava adaptar para a rotina de vida deles, para melhorar ali a questão da qualidade mesmo de vida, né? Sim, aham. Mas foi bem importante, assim, foi bem legal, foi uma experiência incrível. Eu sou muito grata, assim, por ter passado esse tempo dentro dessa clínica. É uma área da fisioterapia bem legal, Bem né? legal. Que poucas pessoas sabem, né? Então, assim, ó... Bom, gente, quando eu me formei, só fazem 23 anos que eu sou formada. Esses dias. Na época, quando eu me formei, o que era muito forte dentro da fisioterapia? Ortopedia, a parte hospitalar, a parte de neuro, né? Neurologia, atender pacientes neurológicos, reumato, que é a parte de idosos, pediatria, e estava começando a parte da dermatofuncional. Então, foi onde eu fui fazer a minha primeira pós. Não, a primeira pós eu fiz em ortotraumatologia. Depois, eu fui fazer a pós de dermatofuncional. Hoje, se a gente for olhar como a fisioterapia evoluiu, na minha época não tinha isostressing, né? Não tinha RPG, não tinha, estava começando RPG, mas não tinha, por exemplo, microfisioterapia, não existia. Osteopatia, não existia. Essa parte de pós-operatório, a gente via algumas coisas na faculdade, só drenagem linfática manual normal, né, Lai? Sem ser direcionado para o pós-operatório. Então, se a gente for avaliar, agora falando do lado do pós-operatório, é tudo muito novo. Então, eu tenho 20 anos de experiência em pós-operatório. Na época que eu comecei, só fazia drenagem linfática manual e ultrassom. Eram os recursos que a gente tinha para trabalhar com o paciente. E estava tudo bem, né? Era digamos, um protocolo mais moroso, mais demorado, mais longo, sim. Eu lembro de pacientes que eu atendi até 30 sessões de fisioterapia depois de uma cirurgia plástica. Se a gente for avaliar isso hoje, a gente acha um absurdo, né? Mas a técnica cirúrgica também evoluiu. Por isso que a fisioterapia evoluiu também, né, Lai? Isso aí. Então, hoje, se você pegar um profissional no mercado que continua atendendo com drenagem linfática manual e ultrassom, esse profissional está completamente desatualizado até mesmo da técnica cirúrgica. Porque tem situações do pós-operatório que é até contraindicado. Por exemplo, o uso do ultrassom. Não é recomendado que faça, por exemplo, naquela sessão, a drenagem linfática, porque você tem que dar prioridade para outras coisas. Isso, né? Aí. Então, falando agora do pós-operatório de cirurgia plástica. O que você acha mais desafiador, digamos assim, no tratamento de uma paciente? No teu olhar, assim, de fisioterapeuta, o que é mais desafiador trabalhar com esse tipo de público? Eu acho que o desafio maior que a gente encontra hoje com as pacientes é fazer com que elas entendam que um pós-operatório ele não é só baseado em drenagem linfática. Eu ainda meu Deus, acho que bom que ela falou é a isso. comunicação. Se ela não falasse, eu iria falar. Então, assim, infelizmente, hoje a gente percebe aí que as pacientes faltam um pouco realmente, assim, de conhecimento, né? Às vezes por parte até do profissional ali, que elas têm o primeiro contato. Sim. Ou também porque é uma paciente leiga, não é da área, né? Então, ela não vai saber que não é só drenagem. Não é só massagem. Não é massagem, a gente sabe, né? Porque eles mandam mensagem pra gente, né? Ai, quanto que tá a sessão de drenagem linfática? Isso. Aí você tem que rezar toda a missa, né? Exato. Não é só drenagem linfática. Então,
isso eu falo que é mais desafiador, concordo plenamente com a Lai, mas o nosso intuito como fisioterapeutas que estão hoje em dia todo mundo nas redes sociais para disseminar essas ideias, né? Então, sim, a gente sempre fala lá no nosso Instagram, né? Na nossa Sim. rede social. E aqui nesse podcast não vai ser diferente, né? Nós vamos falar, sim, da importância do pós-operatório, que não é somente a realização da drenagem linfática manual, né? Então, por vezes, se você que é paciente que vai realizar uma cirurgia plástica e estava com essa ideia, o nosso intuito aqui é trazer essa informação, né, Lai? Sim, E isso aí. explicar para você que a drenagem linfática manual talvez nem seja a opção que a gente vai utilizar naquele dia que você chegou, por exemplo, com uma deiscência cicatricial. O que é uma deiscência cicatricial? A abertura dos pontos. Então, eu preciso me preocupar com aquilo, naquele momento. Né? Então, assim, ó, envolve muita coisa. E é o que a gente vai falar aqui para que fique tudo bem esclarecido e vocês abram o olhar de vocês e entendam o pós-operatório não como um bicho de 7 cabeças, Porque né? não é a melhor parte da cirurgia. E assim, pra gente que trabalha com isso, eu falo assim, pra mim, acho que pra Laiane também, é tão tranquilo um pós-operatório, porque você sabe que se acontecer alguma coisa, você tem um recurso para tratar. E mais do que isso, a gente tem o apoio do cirurgião plástico, né? Então, quando você tem essa equipe, né, Lai, bem estruturada, com bastante afinidade, isso aí, gente, vale muito, porque, por exemplo, vou atender uma paciente. Observei que, por exemplo, assim, ela está querendo fazer uma formação de seroma. A primeira coisa que eu tenho que fazer é comunicar o cirurgião plástico dela, porque é ele que vai tomar a primeira conduta, entendeu? E com a gente, a paciente está há mais tempo, né? Porque a gente vê ela 3, 4 vezes durante a semana, depende. E o cirurgião plástico é uma vez por semana, depois vai espaçando a cada 10, 15 dias, né? Então, esse contato da paciente com a fisioterapeuta é muito maior. E é por isso que a gente tem que ter essa relação legal, né, Lai? Exatamente. É aí que entra a importância da avaliação pré-operatória. Eu e a Feira, a gente sempre comenta sobre isso. Imagine vocês vão passar ali por uma recuperação pós-operatória por mais ou menos 30, 40 dias. Digamos assim, né? Por baixo. E como que você vai ter contato com uma pessoa que você nem conhece? Então, às vezes, é importante você buscar, né? Saber quem é essa profissional. Então, o primeiro contato seria essa avaliação pré-operatória, que seria uma consulta pré-operatória, onde você vai conhecer a profissional que vai cuidar de você, vai saber se você tem afinidade com essa profissional, porque é muito importante isso também. Não adianta a gente não ter afinidades, né? A gente tem que ter, a gente sabe que cada um se identifica com um tipo de pessoa. Sim. E sentir confiança nessa profissional. Que é o ponto principal. É o ponto principal. Saber se realmente ela vai conduzir esse pós-operatório de uma forma muito boa, né? De uma forma séria, responsável. Sim. E se ela está comprometida ali com você. Então, eu acho isso bem legal. Não só a consulta com o cirurgião plástico, a escolha do cirurgião plástico, mas sim a escolha da fisioterapeuta que irá conduzir o pós-operatório. Com certeza. Porque assim, né, gente, vamos supor... Tá, tô me programando, vou fazer rinoplastia, tá? Vou operar meu nariz. O que eu vou fazer? Eu como paciente. Eu vou achar, primeira coisa, eu vou conversar lá com as minhas amigas. Ai, quem que é o melhor cirurgião? Porque elas se conversam. Tem um disque amiga muito grande aí. Grupos no WhatsApp. Uns grupos de WhatsApp, pesquisa em Facebook. Eu, particularmente, sou um pouco contra isso, né? Eu acho assim, ó. Sempre quando me questionam, eu falo... É o que a Lai falou, questão de afinidade e sentir confiança. Você precisa consultar com X, né? Então, vai lá, consulta, vê se atendeu a tua expectativa, se você sentiu confiança e ok. Então, tá, já escolhi o médico que vai me operar. E agora, o que eu vou fazer? Vou fazer os exames que ele pediu, vou passar no anestesista, no cardio, vou escolher o hospital. Não tem todo esse trâmite? Mas, por vezes, na verdade, por muitas vezes, as pacientes esquecem que depois da cirurgia existe um pós-operatório.
O médico, ele informa a paciente, mas às vezes a paciente entra por aqui e sai por aqui. Então, gente, além de escolher, né, Lai? Vamos ver se eu falei tudo certinho. Se eu não esqueci de nada aqui, me ajuda. Além de você escolher o cirurgião plástico, fazer a consulta do anestesista, cardio, escolher o hospital e tudo mais, você precisa colocar nesse checklist a consulta e a escolha do profissional fisioterapeuta que vai te acompanhar no pós-operatório. Isso aí. Né? Porque o que acontece para a gente? Muito, na maioria dos casos, a paciente entra em contato com a gente na semana da cirurgia, ou pior, eu operei, faz 3 dias, eu preciso fazer pós-operatório. Primeiro, já passou o processo ali que a gente poderia ter feito muita coisa. E segundo, gente, que às vezes a gente não tem agenda. Exatamente. Porque o nosso atendimento é personalizado, certo? Então, assim, nós estamos ali com a paciente, a gente não consegue, às vezes, atender a demanda. Então, por isso que é importante, a gente vai frisar sempre a escolha do profissional antes. Porque aí você já vai, até para a paciente ficar mais segura, porque ela sabe que quando ela sair dali, ou mesmo no hospital, no intraoperatório, vai ter aquela profissional ali já acompanhando ela. E sem contar, né, Fer, que eu falo assim que as dicas do pré-operatório, elas são valiosíssimas pro processo do pós-operatório. Pro sucesso do pós-operatório. Porque uhum. tem coisas que, às vezes, o cirurgião plástico não fala, ou fala e a paciente esquece, enfim. Mas são coisas, ajustes pequenos, mínimos, que se você fizer antes, o teu pós vai ser muito mais tranquilo. Que é o que a gente preza, por um pós-operatório. Gente, esse negócio de pós-operatório, sofrimento, nível hard, isso aí era no passado. Agora não é mais assim. Não é mais assim, né? Muito legal. Então, pré-operatório, importantíssimo a escolha do fisioterapeuta, tá certo? E agora eu já escolhi o meu profissional, eu vou passar pela cirurgia. Me dá uma dica, Lai, para quem está assistindo a gente, já escolheu, vai fazer a cirurgia plástica. O que ela precisa ter de recurso para passar por um pós-operatório mais tranquilo? O que ela precisa ter de recurso, não, de planejamento? Então, familiar, em casa, como que funciona isso aí? Assim, hoje a Fer sabe, né? Eu faço bastante atendimento a domicílio, inclusive a gente se ajuda aí nessa questão, porque para nós é difícil essa locomoção, então não é sempre que todo profissional vai conseguir ir a domicílio. Então, hoje, assim, o que eu encontro muito, né, nas pacientes e a dificuldade delas, né, Fer, é a questão de desorganização em casa, familiar. Então, assim, tudo bem, vou passar por uma cirurgia plástica, é o meu sonho, é o que eu quero. Então, vamos lá, o que eu preciso? Mas eu tenho que ter alguém para fazer o meu serviço de casa ali. Os afazeres de casa. Lavar uma roupa, limpar uma casa, uma comida. Porque você vai ficar X dias sem poder fazer. Isso, com algumas restrições. Mas eu tenho criança pequena. Então tá, eu vou ter que ter alguém para levar essas crianças para a escola, para buscar, para organizar em casa. Como é que vai ser? Exatamente. Outra coisa que eu acho bem besta, né? Mas, assim, é importante falar. É besta no sentido que a gente não se atenta, isso, né? Não se atenta, mas é bem importante. Como eu vou dormir? Aonde eu vou dormir? Em qual quarto? Qual vai ser a melhor da altura da cama para eu subir, para eu levantar, para eu descer? Isso é bem importante. Exatamente. É no sofá, vai ser numa poltrona, vai ser na cama, no quarto tal, aonde? Então, deixar esse lugar já preparado também, eu acho isso bem legal, bem importante, para você se sentir confortável. Para a paciente, ela precisa se sentir confortável, né, para dormir. Sim. E, então, querendo ou não, os primeiros dias a gente sabe que é um pouco mais complicado, é uma fase de adaptação. Então, eu acho que é bem importante levar isso em consideração. Então, depois ali de toda a organização familiar, pensar nisso, né, que envolve uma organização financeira também, a gente sabe. A organização do lugar ali, onde eu vou ficar, onde eu vou estar mais confortável. O banheiro também eu acho bem importante. Eu dou uma dica para as minhas pacientes que é
Se tem 2 banheiros na casa, tenta deixar um somente para o seu uso, né? Um Isso banheiro é um pouco mais higienizado, porque a gente sabe que às vezes a paciente vai estar ali com dreno, uma incisão muito grande. Sim. E isso é uma porta de entrada para possíveis Sim, bactérias. sim. Então, deixar esse Tem que banheiro... ter uma higiene Isso. muito importante. Então, é uma coisa assim que eu sempre dou de dica e que eu acho legal, assim, não abro mão. E elas gostam, porque elas ficam pensando, bom, você tem razão, verdade. é verdade, Aham, entendeu? sim. Eu não tinha pensado nisso. E na minha casa tem 2 banheiros, por que não, né? Um só pra mim. Isso, exatamente. E outra coisa, tem que levar em consideração também. Eu vou ter um macacão só, Aham. você vai sujar um macacão. Você vai se sentir fedida, suada, porque você vai estar com ele ali o tempo todo. Sim. E a gente sabe que, né, por conta da medicação, anestesia, a gente fica com um cheirinho, um odor um pouco mais forte. Sim. E isso incomoda muito as pacientes. Então, eu sempre falo, consegue, tenha dois macacões, ou, né, 2 sutiãs, sempre para estar revezando, para estar lavando, né? A meia, não é necessário ter 2, mas se te incomoda... Meia leva de boa, isso, porque é mais fácil você tirar, lavar e a paciente tá deitadinha. Exato, Agora, a cinta, às vezes é mais complicado mesmo, né? Outra coisa, assim, que eu dou de dica, né, lembrando aqui, é muita questão, assim, do sabonete. Tentar comprar, talvez, um sabonete antibactericida, Sim. que é bem importante também para tomar Tem banho. médicos que recomendam. Isso, aham. Usar, né, dar preferência até ali no pré-operatório, já para começar a usar um hidratante que seja livre de fragrâncias e colônia, que não resseque a pele, um hidratante um pouco, assim, melhor, né? Um óleo também, um óleo de rosa mosqueta, um óleo de semente de uva, porque essa paciente ela já vai estar ali preparando aquela barreira cutânea para estar recebendo aquele sofrimento de pele. E é importante também a gente pensar nisso, né? Em questão de sabonete, em questão de hidratante, porque não dá para ficar usando coisas que são cheias de cosméticos, brilho, colônia, cheiro, tudo. Nos primeiros dias, não. Não dá para usar. Até porque o creme aqui que a Lai tá falando não é para passar no corpo, é para passar nas pernas, nos braços, onde não é região não operada, né, Lai? Exato, Então, e é importante, porque eu vejo, assim, que muitas daí desenvolvem alguma alergia, alguma coisa, e às vezes é de uma coisa pequena que ela tá usando dentro de casa, né? Então, é bom evitar, e é uma dica que eu dou que é bem legal. Mas assim, mas eu sempre usei esse creme. Sempre usou, mas você não tava numa situação de pós-operatório, que é diferente, que o teu corpo tá reagindo diferente. Então, pode sim promover algum tipo de alergia, né? E outra coisa que eu também falo, né, que as pacientes, elas ficam até meio preocupadas, assim, no início, é com a questão do cabelo. Eu não consigo deixar meu cabelo sem lavar uma semana. Às vezes vai fazer uma cirurgia de mama que não vai conseguir lavar o cabelo sozinha. Sim. Ou não vai ter alguém que lave em casa. Uma vez conversar ali com com o salão que você já vai, que você tem confiança e já se preparar, tipo, olha, fulana, eu vou precisar lavar meu cabelo tais dias, será que você consegue me atender? Isso é bem importante, porque eu vejo que é uma coisa que causa muito incômodo. Exatamente, muito incômodo. Cirurgia de mama, o cabelo é mais difícil para lavar, e lifting facial também, né? Então, assim, olha só, mas é uma coisa tão pequena que você não se organizou antes, você vai querer ir no salão lavar, talvez não vai ter horário para você não colocou isso no teu orçamento, tá? Então, assim, tudo é planejamento. E a gente fala muito do planejamento financeiro também, né, Lai? Porque isso é uma questão que pega muito, que a gente observa muito para algumas pacientes, eu acho que para a maioria das pacientes, você se planejou até chegar à cirurgia. Mas e depois? Né? Como é que fica? Você comprou a cinta, você comprou a meia, talvez você já até comprou a medicação. Né? Você já pagou o hospital, você já pagou a prótese, você já pagou o anestesista e você já pagou o cirurgião plástico. Agora eu tô de boa. Não, você ainda não está de boa. Tem toda essa questão, talvez da casa, né? A parte da higiene, então, de ir no salão e tudo mais, e a parte do pós-operatório. Com certeza. Né? A gente tem uma conversa muito assim, que o pós-operatório parece igual quando você está construindo uma casa, né, Lai? Então, assim, você construiu a casa, você colocou do bom e do melhor. O melhor porcelanato,
o melhor revestimento, não sei do que, não sei do que. Quando chegou na decoração, aquele vaso que vai em cima da mesa para dar um charme, você não tem mais dinheiro. É o pós-operatório, né, E Lai? sem contar A cirurgia que... você pagou, tá É. tudo certo. E o pós-operatório você fala assim, ai, mas é que eu não vou poder fazer porque eu não me planejei para isso, acabou o meu dinheiro. Então, no seu orçamento da cirurgia, não acaba na medicação. É o pós-operatório também, E né? sem contar que a gente tem que pensar num cenário, né? No dos melhores cenários, Ah, sim. a gente vai correr tudo bem, vai dar tudo certo. Mas e se Aham. não? É. E se der alguma complicação? Sim, E a porque gente às sabe. vezes acontece, né? E essa Aham. complicação pós-operatória, ela é tratada pelo profissional fisioterapeuta que está Exatamente. conduzindo o pós-operatório. Exatamente. Então, às vezes, juntamente com a equipe cirúrgica, né? Mas é o fisioterapeuta que vai estar à frente e talvez o seu pós-operatório ele se prolongue Exato. um pouco mais. Então, sim, esse planejamento financeiro ele é de suma importância. Ai, mas quanto que eu vou reservar para o meu pós-operatório? Não é uma regra. Mas esses dias, uma fisioterapeuta amiga minha estava comentando. Ela falou assim, ela sempre dá a dica, vê se você concorda comigo, ela sempre dá a dica para paciente de mais ou menos em torno de 10% do valor que ela gastou na cirurgia, tá? Claro, gente, pode ser para mais, como pode ser para menos. Mas então você se planeje. Né? Exato. Ah, eu gastei 30 mil reais na minha cirurgia. 3 mil reais eu vou deixar extra que eu vou precisar ali no meu pós-operatório, né? Um pós-operatório Então, de qualidade. De né? qualidade e o pós-operatório que sem nenhuma intercorrência, sem nenhuma complicação, tudo certo. Né? Que é sempre o planejado, é sempre o esperado, né? Mas nem às sempre vezes acontece, pode né? acontecer, né? Então, já que a gente está falando sobre intercorrência e complicação, eu acho bem legal a gente conversar sobre isso também, porque a paciente, às vezes, o médico explicou para ela, mas ela não prestou atenção, porque eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. Vocês, pacientes, vocês prestam atenção, né, Lai, no que vocês querem ouvir no dia da consulta. Vocês vão lá, vou colocar prótese de mama. Eu não prestei atenção que eu vou ter que usar meia. Ai, as pacientes acham um absurdo. Meu Deus, eu não sabia que eu ia ter que usar meia, que eu ia ter que aplicar injeção. Eu não sabia que eu ia ter que comprar 2 sutiã. Eu não sabia. Gente, não sabia. Claro que sabia, o médico falou, mas você só prestou atenção. Ai, eu vou colocar 300 ml. Isso você prestou atenção. E é por baixo do músculo. Agora pergunta se você prestou atenção em tudo que ele te falou. Que pode ser que ocorra uma intercorrência, uma complicação, porque é um trauma cirúrgico, né, Lai? Sim. Você está passando por É um corpo processo estranho, cirúrgico. Outra coisa, cicatriz também. Nossa, mas eu não sabia que a minha cicatriz ia ficar desse tamanho. Nossa, mas eu não sabia que ela ia ficar vermelha assim no começo. Sim, gente, todo trauma cirúrgico tem uma incisão envolvida, né? Então, vamos falar sobre intercorrências e complicações. Lai, vamos lá. Qual que é a diferença de uma intercorrência para uma complicação cirúrgica? Sabe me explicar? A intercorrência é quando acontece ali algo que não está no previsto, né? Mas que ela pode ser controlada facilmente e tá tudo certo, É isso né? mesmo. Normalmente uma Aham. pequena deiscência, um seroma, ou até mesmo, né? Enfim, ali alguma coisa... Isso, uma fibrose, Isso, alguma mais coisa assim. tranquilo. É uma intercorrência. Aconteceu alguma coisa ali Isso. que Mas tem no controle, pós-operatório a gente vai conduzir de boa, né? Até a fibrose eu falo assim que ela pode se tornar complicação Ela começa quando ela como não uma é intercorrência. bem conduzida. É, E eu exatamente. falo que isso é bem importante, tá, gente? É. Fibrose, maioria dos casos acontece. Mas se ela não for bem conduzida desde o início, ela vira uma complicação muito gigante. É aquilo que vocês visualizam naquelas fotinhas bonitas da Exato. internet. Aquelas fotos Que nós onduladas. que nós já vamos falar sobre fibrose também. Isso. E uma E- complicação, como o próprio nome diz, né? É uma Isso. complicação. A complicação é ali... Na cirurgia ou logo após a cirurgia. Então, por exemplo, uma trombose. Exato. Né? Não estava uma previsto, a complicação. gente não sabia. Exatamente. O corpo
reagiu de forma negativa e Exatamente. é isso aí. É isso aí. Uma necrose. Uma necrose, né? Que pode ser por N fatores, enfim. É culpa do médico? É Não. culpa da paciente? Não. Não é culpa de ninguém. É uma complicação. O seu organismo reagiu de uma maneira talvez não de acordo com aquilo, com o esperado. Ou até mesmo né? uma rejeição, né? Uma rejeição de sutura, de pontos, ou ou de prótese. É, exatamente. Então, gente, existe na cirurgia plástica ou qualquer cirurgia, né? A intercorrência e a complicação. Quando você escolhe o profissional, o fisioterapeuta que vai cuidar de você no processo da reabilitação do pós-operatório, ele é totalmente capacitado para lidar com intercorrências, porque as complicações é cirurgião que vai conduzir, tá certo? Mas se o fisioterapeuta tem um olhar mais clínico, mais apurado, ele também vai saber diagnosticar com antecedência uma possível complicação que está vindo. Exatamente. Por quê? Vamos voltar lá. Porque é para o fisioterapeuta que a paciente se queixa 3, 4 vezes por semana, ou às vezes até mesmo pelo WhatsApp mais vezes. Porque a gente está mais com ela. Então, vou dar um exemplo de uma paciente minha, tá? Fez uma cirurgia plástica, não convém aqui a cirurgia, nem quanto tempo que ela estava de cirurgia também. E ela falou para mim, nossa, eu tô achando estranho, porque eu tô com uma dor bem aqui embaixo, próximo ao maléolo. Já liga o radar do fisioterapeuta. Opa! Ela estava com quase 20 dias de pós-operatório, dor no maléolo de uma cirurgia de contorno corporal, não é normal. Já encaminha, já liga para o cirurgião plástico e fala, olha, ela pode ir aí para você dar uma olhadinha? Resumo da ópera, trombose. Né? O trombo estava lá embaixo no maléolo, né? Ele, graças a Deus, que teve controle, tudo foi muito certo, muito rápido, já encaminhou para o vascular, tomou medicação certa, usou a meia, vida que segue. Por quê? Porque você está com o ouvido mais apurado, você está com o olhar mais apurado. Você está vendo um abdômen, fez uma abdominoplastia, né, Lai? Isso. Uma lipoaspiração, uma cirurgia grande de contorno corporal. Próximo à sutura ali da abdominoplastia, já começa a observar uma coloração diferente na pele, próximo à sutura, você já liga o radar. Você não espera o negócio acontecer, porque as necroses, as epiteliólise, elas evoluem nem em questão de 24 horas, em questão de 12 horas, às vezes você vai abrir a cinta de novo, já está ali. Então, tenham um olhar apurado, tenham um ouvido apurado, porque a paciente vai se queixar para você, não é? Isso aí. Vai se queixar para o fisioterapeuta. É o profissional que ela vai estar ali com mais contato, então é normal que ela se queixe mais pra gente. E sem contar, assim, também que o seroma, né, ele é uma complicação que ele vem acompanhado de um pouquinho de dor, de incômodo, de pressão, às vezes até associado a uma febre. É. Então, a gente precisa estar ligado. Uma febre inesperada. Isso. Ai, nossa, fiz uma febrezinha essa noite. Não, mas foi coisa pouca, 38. Tive uma dor no corpo. É, parece que eu suei à noite. Gente, já... Outra coisa que eu falo sempre. O fisioterapeuta, ele tem que olhar a paciente deitada e em pé, sem cinta. Né, Lai? Com certeza. A Lai vai entender o que eu tô falando. Por quê? O cenário de observar a paciente deitada sem cinta é um, em pé é outro. É outro. E às vezes o fisioterapeuta não quer colocar ela em pé sem cinta pelo desconforto que talvez a paciente vai ter. Mas é em pé, sem cinta, que a gente observa um seroma, por exemplo. Exatamente. Deitado, você não vai observar esse assim, seroma. Eu falo, a importância de fazer essa avaliação do seroma, avaliação de tudo, né, na verdade, para ver se está tudo correto. Tudo. É super, é indispensável, é importante demais a gente estar avaliando a paciente em pé quando ela chega e em pé quando ela sai. Exatamente. Porque é aí que a gente vai ver se realmente está tudo fluindo bem, se está tudo certo. E se tiver uma possível, né, uma intercorrência ali, a gente está encaminhando ali para o profissional. Para o profissional. Isso. Exatamente. Então, assim, ó,
a gente tem tipo um checklist, sabe? Na cabeça, né? Do que você tem que avaliar quando a paciente chega e quando a paciente sai. Então, não é simplesmente deitar a paciente na maca e fazer uma drenagem. É muito mais do que isso. Você tem que olhar qualidade de pele, né, Lai? Isso aí. Você tem que olhar cicatrização. Você tem que olhar se está com dreno, débito de dreno, quantidade, coloração. Você tem que olhar mama, areola, muita atenção para as areolas, muita atenção, né? Principalmente aí nas primeiras 72 horas. A temperatura, né, Fer? A temperatura desse corpo. Temperatura corporal, tudo, gente. Tudo. Não é abrir a cinta e meter a mãozinha lá e drenar, não. Muito pelo contrário, né? Então, vocês estão vendo a importância? Por isso que eu falo. Quando o paciente, ele nem imagina tudo que a gente faz. E tá tudo certo, porque o paciente é leigo, né? Agora, ele precisa saber, sim, que ele precisa ter esse resguardo desse profissional que está ali cuidando dele. Com certeza. Até outra coisa, assim, que eu acho bem legal e as pacientes não sabem, né? Porque muitas vêm ali para o atendimento do pós-operatório e elas falam, mas eu já fiz drenagem em outro lugar e não era assim. Eu fiz drenagem tal e ela fazia dessa forma. Gente, drenagem pós-operatória é extremamente diferente de uma drenagem corporal convencional. A drenagem estética. Não tem nada a ver. A gente precisa levar em consideração vários aspectos. E dentro dele ali é a incisão cirúrgica. A gente tem que saber ali o que foi feito nessa paciente e entender que tem alguns lugares que a gente tem que ter uma barreira de proteção, a gente não mexe. E é uma drenagem totalmente diferente, é um toque diferente, é uma pressão diferente. Então, assim, não existe, tá? Não caiam nessa ilusão, não é a mesma drenagem. É estímulo diferente, porque assim, a drenagem, o que ela é? É estímulo para o sistema linfático. Para esse sistema linfático favorecer ali, né, drenar esses líquidos que não são legais para o nosso corpo, as toxinas, fazer o processo de filtragem, eliminar o que é bom e eliminar o que é ruim e ficar com o que é bom. Então, é diferente. Não adianta. E assim, outra coisa que eu acho bem importante a gente falar sobre cicatrização, né? A gente preza muito pela cicatriz. Então, sim, teve um trauma cirúrgico, vai ter uma incisão. Não tem jeito, né? Não tem como colocar uma prótese de silicone por osmose aí dentro do seu corpo. Você está trocando uma coisa por outra, Por outra. E é função do fisioterapeuta, que está te acompanhando no pós-operatório, também cuidar dessa cicatriz. Exatamente. Né? Eu falo muito isso para as pacientes. Então, primeiro, não se compare com a sua colega que fez a cirurgia plástica e que com 30 dias a incisão dela já estava ficando clarinha e a sua está avermelhada ainda. Não se compara, porque o seu organismo é um, o organismo da sua amiga é outro, completamente diferente. Mas sim, existem recursos na fisioterapia que a gente já trabalha no pré-operatório para cuidar dessa cicatriz lá no pós-operatório. Com certeza. Tá? Então, por isso que essas dicas de ouro que a gente fala, que a gente entrega no pré-operatório, elas são responsáveis pelo sucesso do pós-operatório. Então, por exemplo, numa cicatriz, né, Lai? Exato. Principalmente, né, a gente previne as possíveis intercorrências. Então, prevenindo as possíveis intercorrências, a gente vai ter uma qualidade de pós-operatório melhor. Muito melhor. E principalmente da deiscência, que é a abertura de pontos ali da incisão. Sim. E a gente pode prevenir isso, né? Sim. Para que essa paciente tenha uma cicatriz mais bonita. Sim. Então, olha só. Fisioterapeuta não é só para quando é bombeiro. Fisioterapeuta não é bombeiro. Gostei dessa. Fisioterapeuta não é bombeiro, não é só para apagar o fogo na hora do vamos ver lá que está toda edemaciada. Fisioterapeuta é prevenção. É modular. Então, a gente vai trabalhar com você antes, nós já temos recursos para trabalhar com você antes, para que você não tenha, possivelmente, uma deiscência cicatricial, uma abertura de pontos, por exemplo. E como que a gente faz isso? Por exemplo, aplicando taping. Porque o taping, aplicado já nas primeiras horas de pós-operatório, o que ele vai fazer? Ele vai diminuir esse edema, esse inchaço que tem por baixo do tecido. Quando eu tenho um tecido que tem muito líquido embaixo, o que acontece? Ele abre.
a sutura ela tende a abrir, porque você tem uma força ali, Que gera uma tensão. uma tensão, uma força muito grande. Se você aplica o taping bem próximo da cicatriz, você está favorecendo a diminuição desse edema e a diminuição da tensão na cicatriz. Então, gente, aplicar taping é também pensar lá na frente na sua cicatriz, né? Exatamente. E não só o taping, né, Fer? A gente tem o recurso do laser. Tudo. Que a eletrotermofototerapia, ela é um recurso essencial da fisioterapia. Sim. Então, Que a gente sabe. utiliza sempre. E isso que a gente utiliza sempre em todas as áreas, em todos os casos aí. Sim. E a gente consegue fazer com que essa cicatriz seja uma cicatriz mais bonita e fisiologicamente falando, né? Uma cicatriz, como é que eu posso dizer? Uma cicatriz que funciona. Funcional, Ela mais tem uma funcional. funcionalidade. É, Isso, porque exatamente. hoje, né, a gente sabe que uma cicatriz que não foi bem conduzida ou bem curada, no português mais claro, ela vai gerar um problema futuro para essa paciente. Que é o que vocês ouvem falar sobre aderência, sobre até assim, pacientes que fazem abdominoplastia, o que a gente visualiza muito, pacientes sentem dores abdominais, dores na lombar. Por quê, gente? Porque essa aderência, ela causa uma disfuncionalidade na fáscia, tá? Então, vai muito além, né? Vai muito além. Vocês estão entendendo o que a fisioterapia faz? E um olhar mais apurado faz também, né, A gente tem que pensar que o corpo humano, ele não é só o que a gente vê aqui por fora, não. Ele é muito além disso, né? Não é só aquele abdômen, né? Isso. E o que a gente gostaria também de ressaltar para vocês, como a gente falou, olha, nada disso existia antigamente. Era só drenagem e ultrassom, mas porque a técnica cirúrgica era diferente. Antigamente era um tipo de abdominoplastia, uma lipoaspiração, uma cirurgia de mama. Hoje em dia, meu Deus, existem inúmeros, né, tipos de fazer uma lipoaspiração, equipamentos que os cirurgiões plásticos utilizam na cirurgia plástica. Por exemplo, agora o tão falado, né? Renuvium, Body Tight, Morpheus. Então, assim, se o fisioterapeuta não está apto para lidar com uma paciente que utilizou esses recursos lá na hora da cirurgia, gente, não dá para esse fisioterapeuta conduzir o seu pós-operatório. Então, a gente tem que saber lidar com tudo. Por exemplo, Lipo HD, né? A gente estava até conversando antes. A Lipo HD, com a marcação bem feitinha lá dos gominhos. De alta definição, Alta definição. Gente, o médico fez uma fibrose intencional. Aquela marcação, ela vai fazer uma fibrose. E tá tudo certo. E você não pode chegar com o seu dedão e querer desfazer aquela fibrose porque você acha que é uma fibrose inestética. Você tem que saber cuidar daquela fibrose. Porque ela precisa ficar, mas não ficar inestética, né? Então, assim, ó, muito cuidado, muito cuidado. Sim. Então, nós temos, sim, como levar isso, né? Como atender você da melhor maneira possível. Exato. Né, Lai? Tem muitas particularidades. Eu nunca vou esquecer o que minha professora da pós-graduação disse. O profissional que cuida do pós-operatório, ele tem que entender do trauma cirúrgico. Porque esse trauma cirúrgico, ele vai levar vários traumas no corpo da paciente. Então, será que o recurso que eu vou utilizar no pós-operatório dele está correto? É o melhor? Né? É o melhor naquela fase de cicatrização que ele se encontra. Então, assim, a gente precisa estar bem atenta a isso. E para estar bem atenta a isso, a gente precisa estar procurando profissionais que sejam qualificados para poder estar cuidando melhor da gente, né? Exatamente. Não é todo mundo que vai entender disso e não tem como, porque cada um tem... Sim, e tá tudo certo. Tudo certo. Exatamente. Agora, deixa eu te perguntar. Tem algum caso, assim, que quando a gente fala assim, sabe aquela paciente de pós-operatório que te chamou mais atenção ou que teve um desafio maior para cuidar dela? Tem algum caso assim que te chama mais atenção? Sim, eu tenho uma paciente que eu tenho um carinho bem grande por ela. Graças a Deus eu tenho uma boa convivência com todas, então assim, isso para mim é bem importante.
Mas teve uma que ela me mandou mensagem uns dias antes da cirurgia, ele foi meio em cima, a gente não conseguiu se conhecer antes. Mas foi uma indicação, né, de uma outra pessoa que já tinha passado por atendimento comigo. E ela me mandou o endereço da casa dela. Nunca me esqueço, foi numa quinta-feira bem chuvosa. E ela Era noite e eu já não tinha mais horário, mas eu fui porque eu precisava aplicar o taping nela. Essa paciente, ela tinha feito uma cirurgia, uma lipoabdominoplastia 360 graus, porque ela era uma paciente pós-bariátrica, então ela tinha um excesso de pele muito grande. E ficou linda a cirurgia dela. Mas a gente sabe que os desafios de uma paciente que passou, né, por esse processo de bariátrica é muito grande. Então, ela tem ali uma fraqueza um pouco maior, às vezes, né, os níveis ali de ferro no sangue não tá tão legal, mesmo que o cirurgião faça todo esse controle antes, né? Sim. Eles fazem sim, tá, gente? Isso é conduta. Mas a paciente tá fragilizada. A cirurgia foi muito grande. Sim. Isso é normal E às vezes acontecer. perdeu muito sangue na cirurgia também, Exatamente. E eu cheguei lá e eu me deparei com uma situação assim. Uma paciente com 2 crianças pequenas, um bebê de 6 meses. Minha Nossa Senhora. Era um sonho da vida dela estar realizando aquela cirurgia e a gente entende isso, tá? A gente sabe disso. E eu até perguntei assim, mas a sua mãe vai vir te ajudar? Ela falou, não, minha mãe já é falecida. Ai, meu Deus. Então, eu só estava o marido dela lá, ela falou, amanhã vem uma tatinha me ajudar, mas eu acho que nem ela e nem eu me pegamos tão surpresas ali no momento que a gente não se deu conta de que a gente precisaria de mais apoio. E normalmente, o que a gente falou antes, né, Lai? E normalmente ali, né, a gente vai na casa da paciente dia sim, dia não, né? Não é todos os dias, não é todo pós-operatório que a gente vai todos os dias. Mas eu vi uma necessidade tão grande, mas foi além. Foi além da fisioterapeuta Laiane. Foi da Laiane humana, pessoa. Em ajudar aquela paciente. Então, assim, eu encontrei uma dificuldade nela que ela teve alguns desmaios durante o banho, né? Nos primeiros dias, ali, em tirar a cinta, colocar. E eu, meu Deus, ela tá sozinha, não tem como eu deixá-la aqui sozinha. Eu não posso deixar ela sozinha aqui. Então, eu lembro que naquele dia eu super ajudei ela, deixei ela toda organizada em casa, para ela dormir ali. E no outro dia eu não iria voltar, mas eu voltei. Falei para ela, olha, você se importa do horário? Ela falou, não. Eu falei, então você espera que eu vou te ajudar no seu banho. Mas eu fui amiga, ali eu nem fui fisioterapeuta. Sim. Eu senti essa necessidade, sabe? E aquilo ali para mim me marcou muito. Porque a recuperação daquela paciente foi sensacional. Mas a luz que ela passava pra gente era muito boa. A energia que eu passei para ela também foi muito boa. E a satisfação no final daquele tratamento e eu ver aquela paciente recuperada, cuidando, né, das suas filhas, ali bem, ela com autoestima, foi assim extremamente gratificante, sabe? É muito legal. E foi uma cirurgia muito linda. Inclusive é uma pessoa que tem muito carinho mesmo, mas assim foi o que mais me marcou. Porque eu vejo hoje o quanto, né, a gente que tem as nossas mães, a gente sabe que a rede de apoio é tão importante nesse momento, né, em outros também, mas aquilo ali foi assim algo que eu falei, eu tô fazendo parte do sonho de uma pessoa. Sim. Então eu vou entregar o meu melhor para ela, porque eu posso ser melhor que ser só fisioterapeuta. Sim, exatamente. E é isso mesmo. A grande maioria, eu acho que, sei lá, 99% das pacientes, a cirurgia plástica, ela é a realização de um sonho, né? E sim, a gente faz parte disso. E com muito, muito orgulho, muita satisfação. Mas para você fazer parte de um sonho, que seja fazer parte de um sonho que dê certo. Que dê certo. Que tenha um final feliz. E para isso, existe essa preocupação, né, dela ter essa rede de apoio, como ela falou, dela ter um profissional que vai acompanhar ela durante todo esse processo para que o resultado seja positivo lá no final, né? É isso bem aí. Isso. Muito legal. Essa é a importância, né, do fisioterapeuta. Um pouquinho aqui do que a gente contou para vocês, acho que deu para entender, né, Lai? Da importância da fisioterapia no processo da reabilitação do pós-operatório. E o que eu acho mais engraçado é que realmente a gente já faz parte da família da pessoa, porque a gente se torna a família dela, né?
ali por 15, 30, 20, 40 dias que seja, né? Então, a gente... É muito satisfatório, assim, muito legal. sabe? É Ver a muito paciente por... Eu sempre costumo dizer para as minhas pacientes, só vive o propósito quem suporta o processo. Com certeza. E a cirurgia plástica é isso. É viver Ela um processo. É isso aí. Porque a Então, gente acompanha desde o hospital, quando não está conseguindo levantar direito, os primeiros dias, e até quando a gente vai dar alta, que ela tá lá com o vestido dela coladinho no corpo, linda e maravilhosa, sem nenhuma fibrose, sem nenhum seroma, sem nenhum edema, sem nada, com a cicatriz linda e maravilhosa. Então, para nós, é muito satisfatório isso, né, Lai? É satisfatório. Muito satisfatório. Ai, que legal. Muito bem, eu falei para vocês que ia ter muita informação, muita dica valiosa, né? E foi muito legal porque a gente falou um pouquinho do que a gente vive todos os dias, né? Com essas pacientes. Lai, muito obrigada por você ter vindo, né? A gente vai com certeza, né, conseguir aí atingir bastante pessoas, né, com essas informações, para que vocês entendam da importância do profissional que vai acompanhar vocês no pré, no intra, no pós-operatório de cirurgias plásticas, né? E muito obrigada pelas dicas também que você trouxe, tá certo? Eu que agradeço pelo convite mais uma vez, Fer. Saiba que é sempre um prazer estar com você. Muito obrigada. E é isso, gente. Então, vocês acompanhem o podcast na íntegra no canal do YouTube que nós vamos disponibilizar para vocês, tá certo? Um beijo.